Bom, professor, como é que foi essa semana de trabalho visando a Inter de Limeira? O que dá para tirar também dessa classificação dentro de casa do Caxias na última rodada? Agora é um campeonato diferente. E como é que o senhor já projeta o primeiro duelo? Realmente, mesmo dentro da competição, é uma fase totalmente diferente. Tudo aquilo que aconteceu, né, dentro da primeira fase fica para trás. São jogos eliminatórios, jogos em que você tem que errar o mínimo possível, jogos em que são decididos, né, em cada detalhe. E isso que a gente vem procurando passar para o nosso elenco, apesar de ter um elenco experiente, alguns jogadores já vivenciaram decisões de mata-mata, mas sempre é bom você deixar em alerta, sabendo que são jogos difíceis, né? Independente da classificação, qualquer adversário, né, que nós pegássemos, que classificou do outro grupo, seria difícil também, independente da posição. Então, nós estamos trabalhando para estudar bem o nosso adversário, montar uma boa estratégia e viajar para buscar um resultado positivo. A gente sabe que o primeiro jogo dificilmente determina, né? Mas ele encaminha muito bem aquela situação para o segundo jogo. Então é isso que a gente precisa fazer um jogo dentro daquilo que a gente vai planejar para a partida, né? Sabendo que o mata-mata você tem que estar muito atento durante todo o jogo para não ser surpreendido e explorar aquilo que o nosso adversário tenha de dificuldade para que a gente possa voltar com um resultado positivo. Hoje a grande dor de cabeça do Guzmão é exatamente a lateral esquerda, sem o Peu. Vai poder ter a possibilidade de improvisar alguém? Como é que está a situação do Jonathan e também do Dudu Mandai para essa sequência aí que vem pela frente? Nós trouxemos o Peu justamente, né, pelas lesões de Jonathan e Dudu. O Dudu ainda num processo mais lento, né, até pela gravidade da lesão. O Jonathan já numa evolução melhor. E realmente a gente vem, né, nos últimos jogos, desde a minha chegada, em alguns momentos improvisamos até o Adriel, em outros jogou o Jonathan, mas acabou sentindo novamente. O Peu chegou, teve 2 partidas, mas também está fora desse jogo, né, pelo vermelho. Então é uma posição realmente que a gente ainda não conseguiu dar uma sequência para um jogador, né, uma continuidade. E a gente espera, provavelmente o Jonathan jogue, né, é um jogador que já conhece, né, mais entrosado com o sistema defensivo, um jogador que mesmo tendo ficado fora dos últimos jogos aí, ele participou de bastante partidas no ano, então um jogador que deve assumir a posição para esse jogo e a gente espera que possa corresponder. E no ataque, hein, professor, sem o Galvão, qual que é a ideia? Colocar um jogador mais à frente, mais velocidade que o Feijão, ou o Diego Rosa, que tem uma característica um pouco parecida com a do Galvão? Qual a ideia para esse jogo? Nós estamos trabalhando, né? O Diego também está retornando de lesão, então não tem a condição de jogar aos 90 minutos. Tem o Soares, né, que é um jogador que pode fazer uma função parecida com a que o Galvão exerceu no último jogo. Então são alternativas que nós temos para testar ainda. Nós temos mais um treinamento dessa quinta-feira, né, para definir isso, e amanhã a gente só faz um ou outro ajuste já em Limeira para poder definir quem joga. Mas é por aí, né? Nós temos o Galvão fez um grande jogo, né, dentro do posicionamento dele, me agradou bastante. Uma pena não poder contar com ele, né, dentro daquela função ali, fazendo um quarto homem. Eu acho que ele se encaixou bem, até em relação aos outros jogos que ele jogou mais centralizado. Segundo tempo ele também jogou mais por trás, como um segundo homem, também foi bem. É um jogador que será muito importante ainda para a sequência do Caxias, né, pela resposta que deu no último jogo. Uma infelicidade não está podendo jogar esse primeiro jogo, mas a gente vai encontrar uma alternativa para poder suprir e também fazer um bom jogo. Esse é um jogo de um resguardo um pouco maior em função de ser um mata-mata, ou é um jogo que dá para arriscar mesmo sendo fora de casa? Nós temos que ter cuidado, né? Como eu falei, minimizar os erros. Não podemos
ser uma equipe que vai ficar exposta a todo momento, né? Mas nós também temos que ser uma equipe que vai neutralizar o adversário, mas também nós temos que preocupá-lo. Não podemos deixar a Inter de Limeira gostar do jogo, né? Pressionar nosso adversário, a nossa equipe durante boa parte do jogo. Em algum momento a gente vai ser pressionado, é normal isso, mas em outros momentos nós também temos que ser ofensivos, temos que levar preocupação ao nosso adversário para não deixar eles confortáveis no jogo, né? Então, é achar a medida certa aí e dentro, né, daquela estratégia que nós montarmos, em algum momento do jogo, procurar dificultar ao máximo o trabalho da Inter de Limeira para que a gente possa, em cima daquilo que a gente pensa para essa partida, poder ter êxito na nossa estratégia. O senhor é um técnico experiente, com acessos, também com experiência em mata-matas. O que foi passado para o grupo agora, nessa fase? Que a gente já viu o Caxias em outros anos fazendo boas campanhas na fase de grupo, mas mata-mata não conseguindo esse acesso. O que foi passado para o grupo? O que está sendo passado para o Caxias para essa decisão que começa neste final de semana, professor? O que foi a minha maior preocupação e o que eu procurei passar para os atletas é que nós temos que nos preocupar com o nosso adversário nessa fase. Não adianta a gente pensar em acesso nesse momento, porque os próximos 2 jogos não garantem o acesso para o Caxias, né? Os próximos 2 jogos eles nos levam a uma terceira fase que também não garante o acesso. Então nós temos que nos preocupar com a Inter de Limeira. A gente sabe e a gente entende essa ansiedade do torcedor, né? Essa necessidade de reverter situações de anos anteriores, mas nós temos que pensar fase a fase, né, jogo a jogo. Então a minha principal preocupação, né, após a nossa classificação foi concentrar a equipe no nosso adversário, nessa segunda fase da competição. É isso que a gente tem que pensar, né? A carga, né, de outros insucessos, ela não pode pesar nos ombros da nossa equipe, né? A gente tem que fazer um jogo leve, sabendo sim da responsabilidade, mas de chegar na próxima fase, né? Até porque o acesso não vai vir contra a Inter de Limeira. Nós temos aqui superar o nosso adversário em 2 jogos para poder chegar na terceira fase e depois sim pensar num novo adversário, numa nova fase, mas o que nós, dentro da nossa experiência, principalmente, né, de mata-mata, nós temos que viver muito os 2 jogos, porque se a gente começar a pensar muito na frente, a gente em algum momento deixa de ter atenção máxima, e jogo de mata-mata você tem que ter a atenção máxima focado o jogo todo, até o apito final, porque cada lance pode ser decisivo, né? Às vezes você está vencendo um jogo por um placar bom e acaba tomando um gol que pode na segunda partida fazer a diferença, ou o contrário, você está perdendo um jogo e fazer um gol que pode te recolocar na segunda partida. Então é 100% de concentração, 100% de dedicação em cima do nosso adversário. Esse adversário que tem o técnico gaúcho também, né, com ideias bem claras, passou pelo Ipiranga, um modelo propositivo de ficar com a bola. O que o Caxias tem que ter de cuidado dessa Inter de Limeira jogando fora de casa? Uma equipe bem organizada, uma equipe encaixada, né? Bem entrosada, vem trocando pouco aí nos últimos jogos, vem mantendo uma base, já aí, né, facilita a mecânica da equipe, as variações. Então é sim uma equipe que tem muitos pontos positivos, principalmente no seu setor ofensivo, na sua organização ofensiva, e nós estamos atentos a isso. Precisamos sim, né, estar muito atentos, ter uma marcação agressiva, uma marcação que não deixa o adversário gostar do jogo, para que a gente possa superar esse ponto forte deles.